Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente com você para nós tratarmos de um assunto muito importante, daquele assunto que realmente é o que vale a pena nós pensarmos, porque é este daí que vai nos trazer o troféu da vida. Precisamos estar sempre pensando que a nossa vida ela precisa ser preservada para sempre e este segredo da vida eterna sempre está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, é Ele que tem esse poder, Ele venceu a morte por nós e inaugurou novos céus e nova terra. Ele é o primeiro e único homem que ressuscitou num corpo imortal e ficou com os seus discípulos, com os apóstolos aqui durante 40 dias, onde ele disse para os seus apóstolos: toquem em mim, veja que o espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Mostrou as marcas dos pregos nas mãos, nos pés, provando assim que a vida continua e quem crer nele tem a vida eterna, e esta é a maior vitória que nós podemos ter aqui na face da terra, e é este o interesse de Deus para todos nós. Este é o plano de Deus, para que nós realmente vençamos a morte, não sejamos humilhados pela morte, muito pelo contrário, nós temos que humilhar a morte. Nós fomos criados para viver eternamente, mas temos um problema que nos separa de Deus, que é o problema do pecado, e o pecado precisa ser eliminado antes de nós irmos embora. E é essa a nossa luta aqui, para que você acorde, para que você pense seriamente nesse assunto, porque a morte é algo inesperado. O fator dela é surpresa, e por isso nós não podemos ser pegos de surpresa. Então nós estamos aqui sempre conversando com você a respeito desse assunto, para que nós possamos estar então lutando pelo nosso maior patrimônio, que é a vida. A vida é um privilégio muito grande. Desde o nosso nascimento, tudo é um grande milagre que acontece, nós estarmos aqui vivos nesse planeta lindo e maravilhoso, que por causa do pecado o homem está destruindo, porque o pecado é, como sempre digo, uma enfermidade que está na alma do ser humano, e que o maior sintoma do pecado, dessa enfermidade, é o egoísmo, e é ele que traz toda a desgraça na face da terra, no relacionamento entre os homens e no relacionamento do homem com a natureza também. E tudo que o homem bota a mão, ele estraga, ele prejudica. E por isso, então, nós temos que aprender com Jesus a começarmos a viver dentro do padrão de Deus. Por isso, Jesus, ele dizia que nós deveríamos aprender a amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Por isso, então, o amor realmente traz a solução para esse problema. O Jesus foi aquele que morreu por nós, ele se entregou por nós, ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós, ele sacrificou a sua vida para nos dar vida eterna, e é isso que nós devemos estar sempre pensando. E como o pecado ele é uma enfermidade que nos leva ao egoísmo, nos leva a pensarmos sempre em nós mesmos, nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos, não do jeito que Deus estabeleceu. Então Jesus conta uma parábola aqui em Mateus capítulo 18, para mostrar para nós que as coisas não são como nós queremos que seja. A partir do versículo 9, ele diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu,
porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então Jesus aqui dá o exemplo de duas pessoas, uma que age corretamente diante de Deus e a outra que age de modo errado. A que age de modo errado é o fariseu, que chega se exaltando diante de Deus, mostrando que ele é melhor do que os outros, querendo se justificar para que seja abençoado por Deus com a vida eterna, enquanto que o publicano, que era uma pessoa desprezada da sociedade, enquanto o fariseu era um religioso, né, um homem que vivia pomposamente, como se ele fosse uma pessoa assim aparentemente justa, correta, religioso. E o publicano era um desprezado, porque o publicano ele era um cobrador de impostos, judeu, que cobrava impostos dos seus irmãos judeus para os romanos, que estavam dominando o país deles ali na época. Então, os publicanos eram completamente desprezados. E o publicano, então, chegou diante de Deus humildemente, pedindo misericórdia. Ó Deus, sê propício a mim, pecador, reconhecendo o seu estado de pecador, enfermo espiritualmente e pedindo misericórdia para Deus. Por isso, então, Jesus disse que esse publicano desceu para sua casa justificado, porque pediu misericórdia, reconheceu que era enfermo, que era pecador, e assim, então, Deus atendeu a oração dele. Enquanto o outro se apresentou como se ele não tivesse pecado nenhum, como se ele fosse um homem justo, perfeito, que nunca tinha errado e que ele merecia ser salvo por causa dos seus méritos pessoais. E é exatamente isso que nós temos que entender, prezado amigo, que nós não temos mérito nenhum pelo fato de todos nós sermos pecadores. Não há um justo nenhum sequer na face da terra, diz lá Salmo 14. E se não há nenhum justo sequer, foi exatamente por isso que Jesus Cristo, ele veio nos socorrer para abrir o caminho para nós podermos fazer parte do reino de Deus. E aqui, então, está o grande ato de amor de Jesus, onde ele veio cumprir a legislação divina, porque sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Esse sangue tem que ser de um homem justo, não de um homem pecador. O pecador que derrama o seu próprio sangue, ele está pagando o preço dos seus próprios pecados. É como está lá bem detalhado na morte de Jesus, quando dois malfeitores morreram do lado dele. Eles estavam ali morrendo na cruz também, derramando seu sangue, mas eles estavam derramando seu sangue, os ladrões ali, pelo pecado que eles cometeram. E o sangue deles não seria, então, para justificar de todo mundo. Mas Jesus não, Jesus nasceu como filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele, durante a sua vida, foi agredido por Satanás o tempo todo, inclusive até na sua morte, para que ele pecasse. Mas Jesus nunca pecou e morreu sem pecado, esmagou a cabeça da serpente de Satanás e venceu o diabo. E assim o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo aquele que crê, que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vai ser salvo por mérito de Cristo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, de 8 a 9, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E aqui também, em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, sem valor deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se vanglorie perante Ele. Então está aqui. Nenhuma carne vai se vangloriar perante Deus. Nós só vamos nos vangloriar pela obra que Jesus Cristo realizou, é o que ele diz aqui nos versículos seguintes. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Todo aquele que realmente já aceitou Jesus Cristo como seu único, todo suficiente Senhor e Salvador, que já pertence a Jesus, então está aqui. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus,
sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então a salvação, a vida eterna, ela é dada por Deus. Nós não conquistamos a vida eterna pelos nossos próprios méritos. É mediante a fé, pela graça. A graça é a morte de Cristo ali na cruz, em nosso lugar, sofrendo a punição dos nossos pecados. E pela graça, então, somos salvos mediante a fé. Agora nós precisamos, então, realmente se arrepender dos nossos pecados, colocar Deus dentro da nossa vida. Se arrepender significa mudar de mente. Nós temos deixado Deus do lado de fora da nossa vida, se arrepender. Agora, convidar Deus para fazer parte da nossa vida, pedir perdão para Ele do tempo que nós deixamos Ele do lado de fora, os pecados que nós cometemos, e agora receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quem crê em Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele remove, então, esse obstáculo que nós temos de nos reconciliar com Deus. Aí, então, crendo em Jesus, é removido os nossos pecados, nos reconciliamos com Deus, e aí, então, aquele vazio que o homem tem dentro de si, ele é preenchido com a presença do Espírito de Deus, e vai, então, ter a alegria de viver uma vida agora completa, porque agora vai ter conhecimento da vida, como Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando o Espírito Santo chega, ele abre o nosso entendimento para que nós possamos agora aprender a viver dentro do padrão de Deus, e o padrão de Deus é o padrão mais maravilhoso que existe. Podemos desfrutar dessa bênção desde já. A salvação é para ser já experimentada hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Essa é a esperança de Deus, prezado amigo, que você faça parte do reino dele, que você vença a morte, que você realmente seja uma pessoa vitoriosa, que você tenha essa alegria e que você se humilhe diante de Deus, como aquele publicano que pediu misericórdia. Senhor, sê propício a mim, pecador. Reconheça-se pecador, peça perdão, receba Jesus como teu Senhor e Salvador, e você vai então ser recebido, e o Espírito de Deus vai confirmar com o seu Espírito que você já é filho de Deus, para a honra e glória de nosso Deus Pai. Amém. Espero que você se inscreva aí no nosso programa, deixe o seu like, comente e também compartilhe esta mensagem para que outras pessoas também encontrem o caminho da vida eterna em Cristo Jesus. Você que já conhece bem a linguagem já do Evangelho, seja nosso companheiro aí na luta para juntar tesouro no céu. E sempre lembrando que é importante nós estarmos trabalhando diariamente para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país. Quanto mais pessoas salvas, mais Deus dentro do país cuidando dos seus filhos. E aí, então, ele dirige o coração do rei da melhor maneira possível para que seus filhos sejam abençoados. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!